jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje a nossa aula será sobre os números naturais. Com certeza, na história da humanidade, a primeira necessidade humana que a matemática ajudou a satisfazer foi a necessidade de contar, de registrar a contagem, seja de objetos, seja de animais, seja do tempo, seja de membros da tribo. Enfim, a contagem, com certeza, foi a primeira interação matemática do ser humano com o meio ambiente. É a primeira vez que o ser humano sente a necessidade de contar, registrar e passar essas informações numéricas com relação a quantidades. Vamos à nossa aula? Um grande abraço para vocês, tomara que vocês gostem. Então vamos à nossa aula. Conjunto dos números naturais. Antes de começarmos, vamos ver alguma simbologia envolvida no processo de análise aí do conjunto dos números naturais. A matemática, como é uma linguagem, ela possui alguns símbolos próprios, símbolos estes que às vezes causam bastante confusão. Gente, os 4 símbolos importantes que nós vamos usar muito nessa aula são o maior que, o menor que, maior ou igual que e menor ou igual que. São esses 4 símbolos que estão aparecendo aí na tela de vocês. O símbolo maior que é essa setinha virada para a direita. O símbolo menor que é essa setinha virada para a esquerda. O maior ou igual, que é a setinha com um tracinho embaixo, virada para a direita também. E o menor ou igual que é a setinha virada para a esquerda, também com um tracinho embaixo. Tá? Existe uma dica para você relembrar esses sinais aí com mais facilidade. Tá? Vamos pensar assim. Você tem os 2 sinais e você não lembra quem significa maior que ou menor que. A dica é, faça um risquinho na parte de baixo da seta dos 2 símbolos. Você vai verificar que você formou 2 números, o número 7 e o número 4. Ora, quem é maior, o 7 ou o 4? O 7 é maior que o 4. Então, este símbolo aqui vai ser o nosso maior que. E este símbolo aqui vai ser o nosso menor que. Aí ficou fácil, né? Não tem mais como errar se você lembrar dessa dica aí de fazer o tracinho embaixo do símbolo. O conjunto dos números naturais, conforme nós vimos na introdução desta aula, é o conjunto dos números que nós utilizamos para fazer contagem. Então é importantíssimo que nós conheçamos esse conjunto e algumas de suas propriedades. Esse conjunto ele é representado pela letra N. Então você vê aqui que a letra N, só que essa letra N está estilizada, ela está um pouquinho diferente. É só para diferenciar de um outro conjunto N qualquer. Geralmente os conjuntos numéricos eles têm uma letra estilizada aí para representar cada conjunto. O sinal de igual abre chaves. Começamos no elemento 0. O primeiro elemento do conjunto dos números naturais é o 0. Depois o 1, depois o 2, depois o 3, 4, 5, 6. E assim infinitamente vai crescendo o conjunto dos números naturais. Percebam que esses 3 pontinhos aqui representam exatamente essa questão de que eles vão ao infinito. Esse conjunto ele não tem fim, tá? Ele é um conjunto infinito. Quando os 3 pontinhos estão representados próximo à chave, representa que esse conjunto é um conjunto infinito. Tranquilo, gente? Principais subconjuntos do conjunto dos números naturais. Subconjunto dos números naturais positivos. O próprio nome já está falando. Positivos. Se eu quero apenas os números naturais positivos, eu vou ter que excluir o 0, porque o 0 não é nem positivo e nem negativo. Perceba que a letra permaneceu a mesma, o N com o asterisco. Esse asterisco aqui retirou o 0 do conjunto. Pode ver que ele não aparece aqui. Se eu quero apenas o subconjunto dos números naturais positivos, eu retiro o 0 do conjunto dos naturais. Ficando apenas com o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Fazendo a representação desse conjunto através da propriedade ou característica, nós escrevemos que o N asterisco, o conjunto dos números naturais positivos,
é formado por elementos x pertencentes aos naturais. Só que como não são todos os naturais, porque eu excluí o zero, eu coloco uma restrição, tal que x é maior que zero. Lembrando, se x é maior que zero, o zero não entra na parada, não entra nesse conjunto. Então, eu quero apenas os números naturais maiores que zero. Esse x maior que zero, eu estou exatamente fazendo essa limitação, essa especificação aí do meu conjunto dos números naturais positivos. Enfatizando, gente, sempre que você enxergar o asterisco ao lado de uma letra que representa um conjunto numérico, esse asterisco está retirando o zero do conjunto. Isso vai acontecer em outros conjuntos que estudaremos mais adiante. Subconjunto dos números naturais pares. Então nós temos aqui, representamos esse subconjunto pela letra P, sinal de igual, e aqui fazemos a enumeração do conjunto. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim até o infinito. É um subconjunto também infinito. Por enumeração, nós temos que o conjunto P é formado por elementos x que pertencem aos números naturais, tal que x é par. Ok, gente? Gente, o que é um número par? O número par é um número que, quando dividido por 2, o resto é zero. Veja, zero também é considerado par, tá, gente? Por quê? 0 por 2 dá zero. 2 vezes 0, 0. Não sobra nada, o resto é zero. Então, zero também é par. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. Não tem resto, o resto é zero. Então, 2 é par. E assim, sucessivamente, para todos os exemplos que estão aí na sua tela. Enfatizando, são considerados números pares todos os números que terminem em 0, 2, 4, 6 e 8. E não esqueça, gente, o número 0 é par. Subconjunto dos números naturais ímpares. Os números naturais ímpares são 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Então, é também um conjunto infinito. Perceba que aqui você tem os 3 pontinhos de novo, significando que esse conjunto vai infinitamente aqui para o lado positivo. Representando esse conjunto por propriedade ou característica, nós escrevemos x pertence aos naturais. Agora nós especificamos tal que x é ímpar, porque não é todo natural que pertence ao subconjunto dos números naturais ímpares. Então eu especifico, depois do símbolo do tal que, eu especifico qual números naturais entram nesse conjunto. X é ímpar. Lembrando que um número ímpar, quando dividido por 2, o resto é 1. São considerados os números ímpares todos os números que terminem em 1, 3, 5, 7 e 9. Reta numérica. Se nós desenharmos uma reta qualquer, lembrando que reta, ela é considerada reta numérica. Se nós desenharmos uma reta, lembrando que a representação de reta na geometria, ela é um elemento que não tem fim, tá? Ela é infinita para os dois sentidos. No caso aqui você tem uma reta, onde eu construí uma seta. O porquê dessa seta? Essa seta me indica o sentido de construção, o sentido de crescimento, melhor dizendo, dos números que eu construí aqui nessa reta. Eu estabeleci um primeiro ponto aqui, chamei esse cara de 0. Estabeleci uma unidade de comprimento qualquer, esse UC significa unidade de comprimento, e fui repetindo essa unidade de comprimento em sequência. Então, todas essas distâncias aqui são iguais a essa unidade de comprimento. E assim eu obtive uma reta numérica representando o meu conjunto dos números naturais. Como eu estou trabalhando com os números naturais, entre 0 e 1, nessa reta aqui especificamente não tem nada, e nem antes do 0. Entre 1 e 2 também não tem nada, entre 2 e 3 também não tem nada. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o conjunto dos números naturais. E dentro desse conjunto, entre 0 e 1, não tem absolutamente nenhum outro número. Tranquilo, minha gente?
A seta, relembrando, é colocada na reta numérica apenas no sentido positivo do crescimento. Às vezes você pode encontrar alguns materiais didáticos que aparece a seta no lado esquerdo. E aqui está incorreto, tá? Essa seta no lado esquerdo não existe. O certo é apenas a seta do lado direito, porque ela indica o sentido do crescimento positivo aí dos números naturais. Sucessor e antecessor. Sucessor. Sucessor de um número natural é um número que vem depois dele. Essa palavra sucessor significa exatamente isso, algo que vem depois. Então, dentro do conjunto dos números naturais, o sucessor de 5 é 6, o sucessor de 20 é 21, o sucessor de 1000 é 1001, o sucessor de 0 é 1. Então, o sucessor é um número que vem depois, dentro do processo de contagem, portanto, dentro do conjunto dos números naturais. Antecessor. Se o sucessor é aquele que vem depois, o antecessor é aquele que vem antes. O antecessor de um número natural é um número que vem antes dele. O antecessor de 5 é 4, o antecessor de 20 é 19, o antecessor de 1000 é 999. Porém, gente, o 0 não tem antecessor no conjunto dos naturais, porque ele é o primeiro elemento. Então, antes dele, não existe nenhum outro elemento. Tranquilo? O 0 não possui antecessor. Se nós utilizarmos a reta numérica para compararmos dois números A e B quaisquer. Então, gente, eu coloquei dois números A e B aqui, mas esses dois números A e B são dois números quaisquer. A única exigência é que eles são dois números quaisquer diferentes, obviamente. Se o número natural B é maior que o número natural A, então é maior que, então obviamente aquela simbologia que nós utilizamos é B maior que A, obrigatoriamente o B vai estar à direita do A na reta numérica. Nós temos o A aqui, obrigatoriamente o B vai ter que estar à direita dele, porque B é maior que A. Agora, se esse número natural B for menor que o número natural A, obrigatoriamente B estará à esquerda de A, na reta real. Então nós temos aqui, ó, B menor que A. É só uma questão de generalização, para a gente acostumar aí, porque os números na matemática servem para fazer generalizações também. Às vezes eles funcionam como incógnitas, que você precisa descobrir o valor. O x é o mais comum que a gente use como incógnita, e às vezes eles funcionam apenas como generalizações. O A aqui poderia ser 3, o B aqui poderia ser 5. Nesse exemplo aqui, o B poderia ser 0, o A poderia ser 1, e assim sucessivamente. São apenas generalizações. Vamos a alguns exemplos para escrever conjuntos conforme aquilo que é pedido. Na letra A, números naturais maiores que 5. Pause o vídeo e tente escrever esse conjunto, gente, de duas formas. Por enumeração e por propriedade ou característica. Pause o vídeo, tenta construir o conjunto e já voltamos com a resolução. Então vamos lá. Números maiores que 5, perceba que aqui está a palavra maiores, não maior ou igual. Então o 5 não vai entrar no conjunto. Como eu estou trabalhando com o conjunto dos números naturais, o próximo número natural depois do 5 é o 6. 7, 8, 9, eu quero todos os naturais maiores que 5. Então esse conjunto é infinito e eu utilizo aqui os 3 pontinhos para fazer essa notação que esse conjunto não tem fim, ele segue infinitamente. E por propriedade ou característica, nós temos que esse conjunto A, é a letra qualquer que eu dei aí para nome desse conjunto, vai ser formado por elementos x pertencentes aos naturais, só que como eu não quero todos os naturais, eu tenho que abrir um tal que para explicar isso, lembrando, né, aquela barra vertical, tal que x é maior que 5. Tranquilo? Letra B. Agora eu quero os números naturais menores que 9. Pausa o vídeo, tenta construir os dois conjuntos, um por enumeração
e outro por propriedade ou característica. Então vamos lá. Por enumeração, se eu quero todos os naturais menores que 9, eu começo a partir do zero e tenho lá o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. E para o conjunto, né? Porque eu quero menor que 9. O 9 já não vai entrar no conjunto. Fazendo por propriedade ou característica, B, conjunto B, é igual a elementos x pertencentes aos naturais, só que como eu não quero todos os naturais, eu incluo uma especificação, tal que x é menor que 9. Então aqui eu especifico que eu quero apenas os números naturais de 0 até 8. Tranquilo, gente? Letra C. Agora eu quero construir o conjunto dos números naturais maiores que 2 e menores que 7. Agora é uma coisa um pouquinho diferente, tá, gente? Mas pausa o vídeo, tenta construir aí, tenta quebrar a cabeça um pouquinho de como que você vai incluir essas duas especificações. Agora os números naturais têm que ser maiores que 2, menores que 7. Vamos lá então, minha gente? Então nós temos que o conjunto C é formado pelos números naturais 3, 4, 5 e 6. Exatamente, são os números naturais que são maiores que 2. Não vai entrar o 2 na parada, então 3, 4, 5 e 6. E o 7 também não entra, porque é menor que. O 7 só entraria se fosse menor ou igual, né? Então, como é apenas menor que, nós temos os números naturais 3, 4, 5 e 6. Agora, por propriedade ou característica. Veja lá como construímos por propriedade ou característica. O conjunto C é formado por elementos x pertencente ao conjunto dos números naturais. Só que como eu não quero todos os naturais, eu tenho que incluir a especificação. Perceba que esse conjunto C ele possui elementos x que estão entre 2 e 7. Então eu coloquei o x aqui exatamente entre 2 e 7. Se eu pegar qualquer número desse aqui e comparar com 2, o 2 vai ser menor que qualquer um desses números aqui. Então por isso que eu começo com 2 menor que x. E se eu pegar qualquer número que está aqui e comparar com 7, eu tenho que x é menor que 7. Então por isso que por propriedade ou característica fica dessa forma. O conjunto C é formado por elementos x pertencente aos conjuntos dos números naturais, tal que 2 menor que x menor que 7. Tranquilo? Vamos à letra D. Agora eu quero os números naturais maiores que 1 e menores ou iguais a 100. Então percebam, gente, vai dar um conjunto bem grandão. Como eu preciso escrever esse conjunto por enumeração, nós vamos utilizar uma tática para conseguir escrevê-lo de uma forma mais simples. Pausa o vídeo, tenta resolver e daqui a pouco a gente volta com a resolução. O que eu fiz aqui? Criei o conjunto D, sinal de igual, abre chaves. Como eu quero os números naturais maiores que 1, o 1 não vai entrar. Então entra o 2, o 3, o 4, o 5, o 6... Perceba que aqui agora eu coloquei os 3 pontinhos. Lembra dos 3 pontinhos? Que no final do conjunto significa infinito. Mas quando ele está aqui dentro do conjunto, isso significa que esse padrão que está acontecendo aqui se repete até 96, 97, 98, 99, 100. Quer dizer, se eu vinha somando aqui de 1 em 1, né? 2 para 3, somei 1, 3 para 4, somei 1, 4 para 5, somei 1. Esse padrão se repete. É isso que esses 3 pontinhos aqui significam, tá? Até chegar em 96, 97, 98, 99 e 100. Percebo que eu quero os números naturais menores ou iguais a 100. Então o 100 vai entrar. O meu ou aqui, em teoria dos conjuntos, gente, ele é inclusivo, tá? Ele inclui o 100 dentro do conjunto. Escrevendo por propriedade ou característica, eu tenho que o conjunto D é formado por elementos x pertencentes aos naturais, tal que, agora eu especifico. Como todos esses números aqui são maiores que 1, ou melhor, tomando 1 por referência, 1 é menor que todos eles, então eu começo 1
menor que todos esses elementos x aqui. Ó. Por quê? O 1 é realmente menor que todos eles. Só que todos esses caras aqui também, né, são menores ou iguais a 100. Então, menor ou igual a 100. E aqui está a forma por propriedade ou característica. Tranquilo, gente? Fechamento de operações com números naturais. Dentro dos números naturais, apenas a adição e a multiplicação são fechadas. O que é fechamento de uma operação dentro de um conjunto numérico? Significa o seguinte, gente. Adição. Se eu somar quaisquer dois números naturais, o resultado sempre vai ser um número natural. Quer dizer, se eu somar 3 com 5, vai dar 8. 2 com 11, vai dar 13. 75 com 27, vai dar 102. Não importa. Quaisquer números naturais que eu somar, sempre o resultado será um número natural. O zero é considerado o elemento neutro da adição. O que significa elemento neutro de uma operação? É um elemento que você opera com outro número e ele não altera o resultado, vai permanecer aquele outro número. Na adição, o elemento neutro é o zero. Por quê? Se eu somar zero a qualquer número natural, o resultado vai ser aquele número natural. 5 mais 0 continua sendo 5. 10 mais 0 continua sendo 10. 1235 mais 0 igual a 1235. Então aí eu chamo o zero na adição de elemento neutro. Fechamento da multiplicação. A multiplicação é considerada uma operação fechada dentro do conjunto dos números naturais. Por quê? Se eu multiplicar quaisquer números naturais, o resultado será sempre um número natural. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 7, 28. 10 vezes 45, 450. Então, sempre que eu fiz a multiplicação de dois números naturais, o resultado foi um número natural. Então, por isso que a multiplicação também é uma operação fechada dentro dos números naturais. Ah, professor, e multiplicando por zero? Olha, 5 vezes 0 vai dar 0. Então, o zero pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. Portanto, continua sendo mantida a propriedade de fechamento da multiplicação dentro dos números naturais. O 1 é considerado o elemento neutro da multiplicação. Por quê? Todo número natural multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 25, 25. 1 vezes 1173, 1173. Percebam que agora o zero não pode ser considerado elemento neutro da multiplicação. Porque se eu multiplicar 0 vezes 5, vai dar 0. Então eu alterei o resultado. O resultado não deixa de ser o outro número. Agora, na multiplicação, o nosso elemento neutro vai ser o 1. É o nosso elemento neutro da multiplicação. Então, gente, por que apenas a adição e a multiplicação são fechadas dentro do conjunto dos números naturais? Por quê? Se você fizer a seguinte subtração, 5 menos 7 vai dar um número negativo, vai dar menos 2. Se você tem R$5 na sua conta e tira 7, você fica devendo 2 para o banco. Então, menos 2 já não pertence ao conjunto dos números naturais. E 2 dividido por 5, você tem 2 naturais sendo um dividido pelo outro aqui, vai dar um número decimal, vai dar 0,4. 0,4 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então é por isso que as duas operações de subtração e divisão não são consideradas fechadas nos números naturais. Tranquilo, minha gente? Era essa a nossa aula de hoje. Muito obrigado. That's all, folks. May the math force be with you. Isso é tudo, pessoal. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.